Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho diferente. Se você me acompanha lá pelo Instagram, você viu que eu divulguei uma live que a princípio iria acontecer na última segunda-feira, mas por conta de diversos imprevistos, tanto comigo quanto com o convidado, ela não foi possível de ser realizada. Quer dizer, ela até foi realizada aqui no YouTube, todavia alguns professores não conseguiram assistir e eu também não consegui desenvolver os tópicos da maneira como eu gostaria, por conta do tempo e do público ali presente. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que de certa forma eu irei condensar certos raciocínios que foram desenvolvidos na live ou que eu gostaria de ter desenvolvido. Então, se você não me acompanha no Instagram, de antemão já peço que você me acompanhe por lá. Eu sempre abro caixinha de perguntas, faço vídeos mais curtos, divulgo aulas que eu ministro ao longo do ano e palestras e por aí vai. Então, se você quiser me acompanhar por lá, terão algumas novidades que talvez lhe interessem. Então, sem muita enrolação, vamos começar. Então, como eu disse, a princípio a live iria acontecer nessa última segunda-feira, com um dos melhores coordenadores aqui da região do Noroeste Paulista, o coordenador Danilo Pessopani, onde nós iríamos desenvolver um raciocínio baseado na seguinte pauta: a crise nas escolas. Então, o coordenador Danilo iria, com a sua experiência, complementar muito essa discussão com problemas ali desde o âmbito administrativo até no âmbito prático, lidando com alguns pais, professores, algumas demandas escolares, então, e por aí vai, né? Então, no vídeo de hoje, eu irei tratar dessa questão, porém, do ponto de vista individual, se é que nós podemos chamar assim. Porque percebam que a crise na educação, ela atinge diferentes âmbitos da escola. Tanto a questão administrativa, coordenativa, econômica e por aí vai. Só que nós não conseguimos, de certa forma, chegar em uma espécie de conclusão definitiva. Primeiro, porque os problemas são diversos, as mobilizações também são diversas para a gente tentar buscar uma resolução ou uma implementação de uma resolução destes problemas. Mas nada disso é possível se antes nós não descermos alguns níveis e tratarmos daqueles que operam a escola, daqueles que realmente fazem a escola funcionar, que são os professores. E nós só conseguimos discutir sobre isso se nós descermos alguns níveis e olharmos para o princípio básico de operação dentro da escola, que é a própria rotina do professor. Então, se você é professor, me acompanhe nesse raciocínio. Vamos jogar uma luz primeiro sobre a rotina dos nossos educadores. Então, muitos professores aí vão acordar, tomar o seu café e ir para a escola. E isso é um ponto interessante, porque aqui no consultório eu atendo diversos professores e por mais que exista problemas que são diversos e que dependem de região para região, de escola para escola, porque por mais que exista uma certa similaridade, escolas diferentes possuem demandas diferentes, públicos diferentes. Nós temos a questão geográfica, territorial, e tudo isso pode variar um pouquinho. Só que por mais que há essas variações de demandas, de problemas e por aí vai, nós podemos traçar um certo paralelo, uma certa similaridade entre os professores. E o que acontece é que muitos professores começam a sentir o sintoma do estresse e da ansiedade antes mesmo de chegar na escola. Percebam se não é assim, porque o estresse crônico, a ansiedade, certas sequelas ali de acontecimentos referentes a desrespeito, desvalorização e por aí vai, começam a criar certos gatilhos na nossa cabeça que são ativados sempre que nós precisamos enfrentar aquele mesmo problema, que é ir para a sala de aula. Então, muitos professores indo até a escola, indo até seus carros, estando nos seus carros, chegando na escola, na porta da escola, já começam a sentir sintomas.
aquela primeira ansiedade que sobe no peito, aquele estresse, a imaginação começando a criar os possíveis cenários que o professor terá de enfrentar naquele dia. E aí nisso o professor bate o seu ponto, vai para a sala dos professores, cumprimenta alguns dos seus colegas, toma o seu café e vai para a sala de aula. E aí que mora o segundo problema, o segundo desafio do professor, que é tentar mobilizar todos aqueles alunos que vão para a escola em diferentes situações, em diferentes estados mentais, com diferentes temperamentos, e o professor tenta mobilizá-los, ele tenta implementar um certo tipo de ordem para que ele tenha a atenção dos alunos e consiga aí então, quem sabe, desenvolver o raciocínio da sua aula. Então percebam que antes mesmo de chegar na escola, o professor já precisa superar diversos desafios que são colocados à sua frente. É lidar com ele mesmo, é lidar com esse cansaço que já está presente no seu corpo, essa espécie de desânimo, essa desesperança. Ele chega até a escola e os alunos também chegam lá com diferentes estados mentais, alguns agitados, outros menos agitados, alguns com um temperamento um pouco mais explosivo, outros com um temperamento um pouco mais frio, um pouco mais cauteloso, um pouco mais reprimido. E o professor precisa ter esse jogo de cintura para atrair a atenção dessas crianças que vêm de diferentes contextos. Muitas crianças saem das suas casas tranquilas depois de um café da manhã tomado, outras saem já em conflito com os seus pais, com os seus responsáveis. Outros chegam na escola sem qualquer esperança de aprender algo, pois muitas vezes nem comeu na sua própria casa. Então percebam que o professor precisa lidar com esse contexto, muitas vezes caótico, que se apresenta logo às 7 horas da manhã. E isso vai gerar um certo movimento de desesperança, porque o professor mesmo se enxerga como alguém que não tem recurso suficiente para lidar com todo esse caos. E uma das primeiras coisas que o professor precisa se perguntar é: esse cansaço que brota no meu peito, que muitas vezes brota no meu espírito, que tipo de cansaço é esse? Prestem atenção aqui. Isso é o que muitos professores precisam se perguntar. Que tipo de cansaço é esse? Porque veja bem, existem certas épocas da nossa vida e existem até certas profissões, isso pode variar um pouquinho, eu sei, mas que mesmo trabalhando ali o dia inteiro, algumas pessoas ainda conseguem chegar em casa e ler um bom livro, estudar um pouco, trabalhar em um projeto, dar atenção para sua esposa, para seus filhos, enfim. Só que me parece que o cansaço do professor, dependendo da época, do contexto, é um cansaço um pouco diferente. É um cansaço que esgota. Então, nós precisamos nos perguntar: que tipo de cansaço é esse? E esse muitas vezes é o cansaço de alguém que não é ouvido, o cansaço de alguém que não é valorizado, que não lhe entregam a mínima dignidade que ele merece. E ele precisa voltar para casa sem ver um resultado daquele trabalho que ele se dedica de corpo, alma e espírito. E aí, após consecutivas frustrações, o professor ele tenta lidar com esse cansaço. Ele tenta, ao mesmo tempo que lida com as demandas escolares, dar atenção para sua família, para os seus filhos, até mesmo tentar sair um pouco mais com seus amigos. E esse cansaço ele vai aumentando. E o que nós fazemos para lidar com esse cansaço? Nós recorremos a distrações. Veja bem se não é assim. Me diz você, professor, qual que é o papel do lazer na sua vida? Muitas vezes ele é o papel de distração. Então, o professor ele espera chegar ao meio do ano, espera chegar ao final do ano, para quê? Para ele fazer uma viagem hiperfaturada, para ele se isolar no meio do mato com a família em um rancho, para ele ir até a conveniência, até o mercado, comprar aquele vinho, comprar aquela cerveja
e tomar aquele álcool para se esquecer um pouquinho dos problemas, porque toda vez que o professor chega em casa, qual que é a sensação? A sensação é de que o seu corpo está lá, mas a sua mente, ela está na escola, ela está nos problemas da escola, ela não está lá. Você às vezes muitas vezes você pode até estar em corpo lá, mas a tua atenção, o teu foco, a tua concentração, ela está lá na escola. E isso gera uma sensação de que você está afundando dentro de si mesmo, enquanto o mundo aqui fora, as coisas aqui fora, elas seguem o seu curso normal. E aí, a primeira alternativa que nós encontramos é o quê? Nos distrairmos. É beber, é sair, é viajar. Só que no fundo, como nós mesmos já sabemos, isso é apenas uma distração. E muitas vezes nós voltamos da viagem, nós voltamos daquele final de semana talvez ainda piores, de ressaca, endividados, cansados, porque nem mesmo na viagem nós conseguimos descansar, descansar a nossa cabeça. E isso não é possível, porque, como o próprio nome já diz, isso é uma distração. E o acúmulo desse tipo de reação frente ao cansaço gera ainda mais cansaço. Veja bem se o que você não sente se assemelha com o poema que eu irei evocar aqui, da nossa grande Cecília Meirelles. O poema em questão, ele se chama Retrato. E eu gosto muito desse poema porque, veja bem, ele conversa muito com esse cansaço que o professor sente e com essas diferentes reações que ele vai ter fruto do acúmulo destes problemas em sua vida. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha que belo e ao mesmo tempo trágico. E diz pra mim se essa não é exatamente a sensação que você tem muitas vezes quando você volta da escola. Você se pergunta: onde foi que eu me perdi? Quando é que que eu perdi o fio da meada? O fio condutor da minha vida? Como é que eu cheguei nesse estado atual? Isso acontece porque o cansaço excessivo de alguém que não é ouvido nos coloca em uma posição existencial de questionar se o nosso papel dentro da escola é realmente necessário. Prestem atenção nisso. O cansaço excessivo de alguém que não é ouvido te coloca numa posição existencial de questionar o seu papel dentro e talvez fora da escola. Os alunos, muitas vezes, mesmo não querendo, eles têm esse desinteresse, eles têm esse desrespeito com o professor. E esse desrespeito, esse desinteresse, essa falta de motivação que gera uma falta de resultado, é uma espécie de fungo, é uma espécie de bolor que cresce no coração do professor e faz ele questionar a própria vocação. E um dos motivos para o fracasso vocacional é deixar que o desinteresse e a desmotivação dos alunos faça com que você mesmo, questione a tua própria vocação. Faça com que você mesmo perca o interesse no que você ensina e vá aos poucos, de certa forma, colocando na sua cabeça que isso não é importante. Isso é uma espécie de parasita, uma espécie de fungo que vem se alastrado no coração
e nas crenças dos nossos professores, que muitas vezes se enxergam como não mais necessários, não mais úteis dentro de uma sociedade. E aí que eu venho com esse questionamento para vocês. Toda a nossa civilização amadureceu e cresceu com base nos ensinamentos que nos foram passados através da tradição. Então, durante todo o período da nossa história, os educadores, os professores, eles foram e continuarão sendo necessários. Porque o professor que vai para a sala de aula, ele participa não apenas no amadurecimento e na educação de uma criança, mas ele participa de todo esse processo civilizatório de edificação do saber dos nossos cidadãos. Você faz parte disso. E um dos primeiros movimentos que o professor precisa ter é justamente esse olhar para fora da escola. Porque uma vez dentro do olho do furacão, é muito difícil ver em volta nada que não seja o caos completo. Então isso vai te gerar um certo tipo de esforço, isso vai te convocar um certo tipo de esforço, onde você vai precisar mobilizar outras áreas da sua vida para que você estabeleça um certo tipo de ordem. Porque por mais que você queira se tratar assim, você não é uma máquina. Então, não vai adiantar de nada você sair frustrado, sair frustrada da escola e querer simplesmente fazer um remendo naquilo que te machucou, te tratando como uma espécie de máquina que no outro dia precisa estar com 100% da sua capacidade, ignorando todos os problemas que muitas vezes adveio da tua falta de atenção para com outras áreas da tua vida, porque você está sempre com a cabeça na escola. Então veja bem, um dos primeiros movimentos que precisam surgir é esse esforço de você olhar para os lados e perceber que você tem uma vida fora da escola. Porque muitas vezes ficar concentrado dentro desse trabalho te dá a falsa percepção de que você não é mais necessário, de que o teu conhecimento ele não é mais necessário. Mas veja bem, por mais que há o desinteresse sim dos alunos dentro da escola, muitas outras pessoas aqui fora necessitam do teu conhecimento. Então, isso é extremamente poderoso para os professores nos dias de hoje. Porque enquanto esse fungo do desinteresse e da desmotivação impregnar nas suas crenças, você, de certa forma, privará a tua liberdade de exercer o teu poder de ação em outras áreas que não seja necessariamente a escola. E é justamente isso que eu trabalho com alguns pacientes meus que são professores. Antes de você ser professor, talvez você seja pai, mãe, filho, neto, neta, tio, sobrinho, e estas pessoas precisam de você. E muitos outros alunos que talvez no cantinho daquela sala, com a parede descascada, olham para você. E eu sempre preciso lembrar os senhores e as senhoras disso. Enquanto houver uma alma humana disposta a te ouvir, vale a pena você ensinar o que você quer ensinar. E este precisa ser o seu foco. Jamais se pegue, de certa forma, abraçando essa vaidade de querer ensinar a tudo e a todos. Muitos alunos só vão aprender o valor do conhecimento quando atingirem uma certa idade, quando tiverem um clique interno de mudança. E nós precisamos ter essa paciência. Mas enquanto houver um aluno disposto a te ouvir, vale a pena dizer o que você quer dizer. Enquanto tiver uma alma humana disposta a prestar atenção no que você quer ensinar fora da escola, vale a pena você ensinar o que você quer ensinar, o que você nasceu para ensinar. Só que isso exige que você tenha um olhar calibrado. Isso exige que você dê atenção para outras coisas que não sejam necessariamente a escola. Isso vai exigir que você cultive boas relações e uma boa relação consigo mesmo fora desse ambiente escolar. Isso não é o fim,
mas é o começo de uma nova jornada de restauração da tua motivação quanto à tua própria vocação. Porque sem você, os nossos cidadãos não terão educação. Então você é sim necessário e você precisa se lembrar disso. Antes de ir para a escola, você precisa se mobilizar para cuidar das outras áreas da sua vida, porque ninguém consegue ajudar ninguém consegue educar ninguém com a vida toda bagunçada. Você não é uma máquina e você precisa se lembrar todos os dias disso. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço que você compartilhe ele com os seus amigos. Me acompanhe lá pelo Instagram, onde eu divulgarei as próximas lives, os próximos encontros e também os próximos vídeos. Eu aguardo você no próximo vídeo.